Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos ao plenário vereador José Mendes Sobrinho da Câmara Municipal. Todos já sabem que a nossa jovem, bonita e alegre cidade de Tabuleiro está completando 50 anos de idade, caminha com passos largos e decididos no rumo do progresso e recebe o presente maior que ela gostaria, que é o carinho dos seus filhos. A prova é tanta que estamos todos aqui reunidos para comemorarmos essa data, essa efeméride. Uma semana bastante pródiga, muito movimentada, o prefeito, o vice-prefeito, toda a administração, numa série de inaugurações em todos os segmentos, na educação, na saúde e a cultura no esporte. E a cultura não poderia ficar de fora. A educação e a cultura caminham juntas, então hoje aqui nós teremos o lançamento do livro do nosso querido Dr. Jesus Moreira. E para compor essa mesa solene, eu já gostaria de convidar o excelentíssimo senhor prefeito Raimundo Dinardo da Silva Maia para tomar assento ao centro da mesa para presidir esses trabalhos. Ele que se faz acompanhar da primeira-dama, dona Adriana Rebouças Maia. Quero convidar também o excelentíssimo senhor vice-prefeito, José Marcondes Moreira. Dona Elizabeth foi até em casa, mas já vai estar aqui e vai tomar também assento à mesa. Quero convidar o presidente desta casa, vereador Naurides Gadelha de Almeida, também para tomar assento. Os demais vereadores aqui presentes, né? Se quiserem tomar assento à mesa, podem ficar à vontade. Como é uma solenidade simples, né? É uma solenidade de cunho cultural, então, daqui para frente, quem vai capitanear, quem vai comandar é o Dr. Jesus Moreira, que é o escritor. Mas se o prefeito quiser fazer uso da palavra, o senhor vice-prefeito ou o presidente da casa, pode ficar à vontade. É um cerimonial livre, não tem uma coisa, um cerimonial bastante rigoroso, mas fica à vontade. Depois que o escritor, o autor quiser fazer a apresentação da obra, do seu trabalho, as pessoas comentarão sobre ela. Dr. Jesus, fique à vontade, pode vir para essa tribuna, onde o senhor quiser, apresente a obra para o público tabuleirense e conte comigo para lhe ajudar aqui no que for preciso. Agora eu serei seu auxiliar a partir desse momento, tá bom? Tudo que você precisar, acene aqui que eu estou aqui para te ajudar. Vamos inicialmente saudar o Dr. Jesus com uma salva de palmas pela bela iniciativa de resgatar os 50 anos da história de Tabuleiro, garimpando. Eu sei da luta dele, ele dividiu alguns momentos dessa luta comigo, pedindo algumas opiniões, acompanhei os depoimentos. Não é fácil, escrever uma obra dessa não é fácil, eu sei que ele contou com a ajuda de muita gente e nada melhor do que ele para dizer que foram essas pessoas. Dr. Jesus. Bom, então, agora nós vamos fazer a entrega dos exemplares. Deixa eu só apresentar, se alguém não teve a oportunidade de conhecer, esse rapaz que estava sentado nessa cadeira que falei para trás. Val, levanta-se aí, por favor. Esse rapaz é filho de Tabuleiro do Norte, trabalha na Rede Globo de televisão, está na novela Beleza Pura, novela das 7. Foi gentilmente convidado pelo prefeito Ednardo, vice-prefeito Marcondes, aceitou o convite. Eu estive lá no Rio de Janeiro, tive a oportunidade de conversar com ele. Val, Ednardo mandou pedir dentro da sua agenda, se você puder ir na festa do município, disse com o maior prazer. Há muito tempo que ele não andava em Tabuleiro, então, perante essa plateia, queremos mais uma vez agradecer a sua presença. Na oportunidade, você vai fazer uso da palavra. E muito sucesso que você merece, pelo seu talento e pela sua luta. Então, Jesus vai entregar agora oficialmente, já dedicado, o livro às mãos do prefeito Ednardo. É isso? Pronto, ele já está com o livro nas mãos e agora o prefeito, que também foi um grande incentivador para que essa obra chegasse até o estágio que ela chegou, ou seja, as mãos do povo de Tabuleiro do Norte, editado nesse belo trabalho, vai fazer uso da palavra agora. Senhor prefeito. Boa tarde a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui nessa Casa do Povo, casa essa que o Dr. Jesus defendeu muito bem. E para mim, como gestor, nesse momento, uma obra tão importante, a história de Tabuleiro do Norte. E o passado, doutor Jesus, realmente não pode ser esquecido, de maneira nenhuma. Me recordo, quando era vereador nesta casa, houve um pensamento de tirar essas fotografias daqui e colocar num quartinho abandonado. Enquanto eu não consegui trazer de volta, eu não me aquetei, porque aqui está a história de Tabuleiro, aqui estão as pessoas que construíram esse município. Eu não sei se era porque eu tinha um orgulho de olhar em quadro desse a vereadora Maria Alves, mas sei que todos contribuíram. E aí os estudantes chegavam aqui e não tinham como pesquisar, porque era no local, mas graças a Deus houve a compreensão na época do presidente da Câmara e dos colegas vereadores, porque se hoje Tabuleiro está do jeito que está, foi, como o doutor Jesus disse, muitas lutas, né? Seu Antônio Alves, seu Francisco Moreira Filho, todos aqueles que deram a sua contribuição para ser esse Tabuleiro. E aí, doutor Jesus, eu aqui atento ouvindo a sua palavra, seu Francisco Moreira foi muito inteligente. Ele captou 2 votos de Tabuleiro, 2 de São João e 2 de Alto Santo. Aqui eu tenho 6 nós manda, né? Então é inteligência, porque na política, pessoal,
você tem que ter muita humildade, muita paciência, tem que ter, acima de tudo, não ter a vaidade de achar que o poder pode passar por cima de tudo. Poder é passageiro. Hoje eu sou prefeito, já Ednardo volta a ser quem ele era. Não sei se vou voltar a vender pão, mas já eu vou ser o mesmo Ednardo. É por isso que até hoje, espero que Deus me ilumine para que eu continue até o fim, sendo essa pessoa simples, humilde, porque foi dessa maneira que eu estou onde eu cheguei. Filho de uma ex-vereadora que prestou um grande serviço a Tabuleiro, mas que me ensinou uma coisa importante na vida. É de a gente só fazer aquilo que pode, prometer o que pode. Se não puder fazer o bem, não faça o mal. Porque aí, com certeza... E aí eu digo, doutor Jesus, que sempre Deus tem nos ajudado muito. Ele ajudou tanto que nós temos dois Jesus, né? Temos Jesus de cima e Jesus aqui na terra para contribuir com essa administração. É por isso que esse governo é forte. E quando o doutor Jesus me mostrou esse trabalho dele, e aí esse governo é interessante, porque a gente pega a sugestão de todo mundo. É por isso que ele é forte. Se fosse Ednardo sozinho para pensar, nós não teríamos feito nem 5% do que o Tabuleiro tem hoje. E quando eu ouvi doutor Jesus, eu digo, doutor Jesus, fez essa tabela dos ex-prefeitos, ex-vice-prefeitos, seu Antônio Alves, eu digo, doutor Jesus, vamos fazer um negócio melhor ainda. Eu vou pegar essa criatividade do senhor e eu vou mandar fazer uma placa de aço, igual eu fiz a minha, para quando eu saí da prefeitura levar de lembrança lá para casa, para nós dar todos os ex-prefeitos, todos ex-vice-prefeitos, a família do seu Antônio Alves e a família de seu Francisco Moreira. Por quê? Porque nós temos que entender que foram as pessoas que lutaram, que trabalharam. Eu gosto muito dessas coisas, sabe, doutor Jesus? Lá em casa tem uma parede que eu acho que está bem pertinho, não cabe mais de tanto retrato, quadro, sabe? Mas é porque eu me sinto bem em olhar para as pessoas que construíram esse tabuleiro que é hoje. Esse tabuleiro que com certeza... E uma das metas nossas desse governo, que aí é um tal diferencial, é porque nós sabemos separar a política da politicagem. Esse governo não tem esse negócio que não votou, deixou de votar, não existe isso. Esse governo nós temos priorizado principalmente os filhos da terra. Quando nós assumimos o governo, todo mundo é testemunho, tinha algumas famílias que não tinham votado com a gente e era funcionário do município. E aí os amigos chegam e sabem que na política nós temos aqueles que são contra por ser mesmo, né? Você é Ednardo de fulano, você vai tirar ele? Eu digo, você tem outra pessoa de tabuleiro para colocar? Não, pois se não tiver, vai ficar ele mesmo. Eu não vou trazer pessoa de fora para que a gente possa deixar de dar um emprego a um filho de tabuleiro. E aí, Carlos Leal, quando esteve no Rio de Janeiro, que teve o prazer de conhecer o nosso ator aí de Tabuleiro Norte, filho de pessoa humilde, Dona Tereza, tem um cafezinho lá no mercado. Mas nós não poderíamos deixar de valorizar esse filho da terra. Eu digo, o que é preciso para a gente trazer ele? Ele disse, rapaz, vamos só a passagem que eu teria o maior prazer de visitar a minha terra. E eu não me recordo, eu estava em Fortaleza, assistindo aquela novela América, eu e Dona Adriana, quando eu vi um jovem dizer, eu sou do Ceará, da cidade de Tabuleiro do Norte. Chega, emocionou a gente. Eu tenho certeza que Tabuleiro naquele momento foi ouvido pelo mundo todo, né? Porque a Rede Globo. E aí, mais do que justo, a gente engrandecer o que é nosso. Nós temos que valorizar o que é nosso. E vocês podem ter certeza, eu tenho aprendido muito, né? Eu acho que eu gosto muito de ouvir sugestão, e é por isso que esse governo tem sido muito fortalecido, porque usar a experiência do Dr. Jesus, de Dedé Jerônimo e de muitos companheiros, Berguinho e todos, para não esquecer alguém, eu quero em nome deles três, dizer a todos que eu gosto de conversar, refletir, Marcondes Andrade, que também tem contribuído, porque eu gosto muito de conversar com esse pessoal mais velho, não velho porque esteja velho, mas com conhecimento do município, a experiência do município de Tabuleiro do Norte. E aí, eu só tenho que agradecer a Deus e a ex-vereadora Maria Alves por ter dado esse dom que Ednardo é hoje. Por ser político, com simplicidade, humildade, eu tenho certeza que lá de onde ela estiver, junto com tantos aqueles que já partiram, está me ajudando para que eu tenha mais força e determinação. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu só quero fazer parte dessa linda história, desse bela história que é o nosso querido Tabuleiro. Doutor Jesus, um abraço carinhoso desse amigo que lhe admira muito, viu? Parabéns, nosso querido prefeito Ednardo. Rapaz, diz que o homem planeja, mas Deus é quem maneja.
O lançamento desse livro era para ser na Casa da Cultura. Mas a Casa da Cultura está uma verdadeira oficina. Lá se trabalha de manhã, de tarde, de noite e não tinha condições adequadas para receber o povo e a envergadura que o evento merece. Então, se transferiu para cá. E aqui é o local mais apropriado, porque a luta nasceram de 2 vereadores, que eram os representantes, seu Chico Moreira e seu Antônio Alves. Já é a primeira coisa que Deus planejou. E o segundo, porque essa casa aqui representa todo o eleitorado do município de Tabuleiro do Norte. A Dinarda representa mais de 53% a 54% do eleitorado. Mas aqui, todos os vereadores aqui representam todo o município. Então, o local é o mais adequado possível. Vamos para o próximo. Bom, como eu disse no começo do cerimonial, que Dr. Jesus, nessa sua garimpagem desses dados, ele tem bagagem de historiador, de pesquisador, mais do que eu, anos-luz. Eu sou um admirador dele, digo isso aqui nas pequenas frases que eu escrevi, pequeno introito que eu fiz, mas acompanho os depoimentos dele, e essa história que a Renato falou aqui dos 2 vereadores, que são Chico Moreira mais Antônio Alves, se juntaram com os 2 de São João, com os 2 de Alto Santo, e Manuel de Castro também, que era raposa velha na política, chegou para Sabino Roberto e disse, rapaz, ou você emancipa, ou você vai perder os 3 distritos e ainda perde a política de Limoeiro do Norte, porque eles vão fazer o prefeito. O prefeito de Limoeiro vai sair de São João, de Tabuleiro ou de Alto Santo. Sabino Roberto também, que não era besta, eu acho que está aqui no livro aqui, tratou de fazer. O de Tabuleiro foi tão difícil que primeiro foi Alto Santo e São João, que é dia 1º de junho, e Tabuleiro só foi do dia 8 de junho, através de mandado judicial. Foi preciso apelar para a Justiça, Paulo Sarazate, para que Sabino Roberto assinasse a emancipação de Tabuleiro do Norte. Então, tenho acompanhado esse trabalho de Jesus, tenho uma história viva lá em casa, seu Olímpio Maia com quase 94 anos de idade, mas ainda serve de fonte para algumas pessoas. Ele não sabe de tudo, mas dentro do conhecimento dele, ele tem ajudado, colaborou e está aqui dentro desse livro. Então, qualquer tabuleirense que aqui está, qualquer pessoa que queira engrandecer o município de Tabuleiro do Norte, queira contar a sua história, dentro das minhas possibilidades, do pouco que eu conheço, pode contar comigo. Doutor, foi um prazer ter colaborado modestamente com a sua obra. Parabéns. Bom dia a todos, eu saúdo toda a comunidade, o nosso prefeito, o vice-prefeito, o vereador, todos os educadores que estão aqui. E antes de ler esse prefácio, eu fiquei imaginando, eu vi a luta corrida de Jesus lutando contra o tempo, para ver se não esquecia, não é? Nesses arquivos, que é muito importante. E eu estava direto ali a ele, lembrando, antes de tudo, o papel dos educadores, formalmente, os que estão dentro da escola, no sentido do conhecimento daquilo que é nosso, daquilo que foi construído em todos os aspectos, a quem eu saúdo aqui, representando todos os educadores, a nossa secretária de Educação, Chaguinha. Então, quando a gente se debruça, né, sobre esses arquivos vivos que estiveram naquele momento, e a gente fica imaginando, como falava quem não está aqui, o Cincinato, que não é só um saudosismo, não. É a busca das nossas origens, porque aquilo que a gente desconhece, a gente se afasta, a gente não valoriza. E isso é obrigação de todos os educadores reforçarem. Para quê? Porque hoje, ontem Dinarda estava inaugurando aquela sede lá do CESP, né, o antigo CESP, que hoje é uma unidade de saúde, 2 unidades de saúde lá dentro, e eu lembrava quanto a gente fica feliz, não é bairrismo, o quanto a gente fica feliz de ver vários filhos de Tabuleiro retornarem a Tabuleiro e darem a sua contribuição. Não é no sentido do clã fechado, porque o clã fechado ele isola. Não é no sentido de que o amor a essa terra, quando a gente vê cada pessoa voltando, eu mesma, depois de 20 anos de profissional aqui, e ver chegar uma outra colega, Rosângela e tantos outros, para servir a esse município. Então, é muito simples o que a gente apresenta aqui. Esqueci, depois que a gente relê, esquece do que poderia ter sido mais aperfeiçoado. Mas o que foi dito aqui, foi dito de coração e que eu quero compartilhar com todos vocês que aqui estão. A iniciativa de reedição do capítulo da emancipação política de Tabuleiro do Norte é um presente que nos chega às mãos no exato momento das comemorações do 50º de nossa cidade. A tessitura dessa obra é bordada por retalhos de lembranças vivas e memórias de fatos narrados por várias pessoas que presenciaram todos aqueles acontecimentos. Os depoimentos contidos no livro nos oferecem uma pluralidade
de olhares e percepções no enfoque de detalhes dos momentos vivenciados àquela época. Isso é importante, porque, eu quero dar um parêntese aqui, não é só um olhar, são vários olhares, porque agora, nesse exato momento, cada um percebe aquilo que você se liga, como via sendo aquela construção, e de ambos os partidos. Então, essa pluralidade é que enriquece esses relatos. Não é só um lado, A ou B, mas a visão de todos, que isso contribui para enriquecer a nossa história. Ao longo dos relatos, vamos recolhendo informações preciosas de características peculiares de nossa comunidade, a forma de convivência, os valores nas relações entre as pessoas, sua organização social, seus partidos políticos, o respeito pelos seus líderes, o entusiasmo e a paixão que movimenta o cenário da construção da emancipação política. A resistência e a perseverança são ressaltadas quando o sonho almejado sofre ameaças de não ser concretizado. A alegria, a espontaneidade, o sentimento festivo, características tão vivas em nossa gente, marcam o momento da notícia da aprovação da lei que dava autonomia a Tabuleiro. A luta pela emancipação de Tabuleiro culmina com a solenidade de posse e instalação do município. O ato formal foi também de grande beleza artística e cultural, em que pese o trabalho principalmente de mulheres que se envolveram com amor e zelo, juntamente com colaboradores e convidados. As narrativas evidenciam o envolvimento de todos. E neste momento eu não poderia deixar de lado, Clevandira, que mostrou, tem no livro, um resgate do envolvimento, porque é fácil trazer a história do ontem vivendo hoje. A gente vê as pessoas que hoje, nessa festa, se envolveram, aqueles que buscaram, que foram buscar trabalhos para aprimorar e que faz parte. E quantos outros cidadãos e cidadãs de Tabuleiro, homens de bem, que muitas vezes não entram para as páginas da história, mas que estavam também ali presentes, confiantes e confraternizando. Então, é nesse sentido que a gente quer resgatar essa coletividade. A composição do hino, com toda a sua poesia, exalta os encantos da natureza em Tabuleiro. No seu teor, enlevos, anseios de uma projeção para um futuro promissor, vinculado a um passado altruístico. Então, é uma verdadeira poesia, se a gente for observar com a sensibilidade o carinho com que foi construído o nosso hino. E que, infelizmente, muitos de nós ainda titubeamos e ainda não colocamos dentro de nós todos esses versos belíssimos. O registro desses fatos permite-nos calcular a dimensão desses momentos, analisando os motivos que os acionaram, retirando do anonimato acontecimentos de inegável valor social, cultural e político. As narrativas contêm em sua essência um desejo ardente de perpetuar em nossa memória os acontecimentos, pessoas e fatos que contribuíram coletivamente no capítulo de nossa história. Que essa pedagogia construída ao longo do trabalho consiga promover reflexões em nossa atualidade, tão marcada pela displicência que gera indiferença, fragilizando os vínculos com as nossas origens e com a nossa história. A você, Jesus, a minha admiração e o reconhecimento por sua atitude de amor e zelo, permeados pela coragem, gratidão e devoção à nossa querida Tabuleiro do Norte. Que este livro atinja os objetivos propostos. Muito obrigada. Parabéns à doutora Jerusa, que é esposa do autor. Eu quero registrar a presença nesse plenário, cidadão que acaba de chegar, jornalista, editor, nosso querido J. Siqueira, também filho desta terra e que tem muito ajudado, contribuído para o agradecimento do nosso município. O prefeito faz esse registro. Doutor Jesus, para receber o seu exemplar. Bom dia, meus conterrâneos,
amigos e querido povo de Tabuleiro. Eu já nasci uma pessoa extremamente emotiva. Eu sou movida pelo amor, pela alegria e pela felicidade. E essas três coisas juntas me dão uma emoção tão grande que às vezes eu perco a minha voz. E nesse perder de voz, eu não posso perder a trajetória do nosso passado, do nosso tabuleiro de areia. E aqui eu quero agradecer primeiro o trabalho de Jesus, esse trabalho dedicado, essa coragem, esse ufanismo que ele bota em tudo quanto ele faz. E falando de ufanismo, eu quero dizer aqui para vocês, pedir a permissão para declamar uma poesia que foi feita pelo nosso poeta e escritor, Rogaciano Leite, em 36, quando ele já visitava Tabuleiro de Areia. E ele chamou Tabuleiro de Areia de uma saudação à Bela Vila. E ele diz assim: salve Tabuleiro, antigo Ibicuipeba, dos bravos genipapos e árduos canidés. Tu lembras uma história ao povo brasileiro? Tu sempre foste forte, e forte ainda hoje és. Olhem bem a descrição. Ó fonte pequenina, ó fonte de beleza, balouçam no teu solo os verdes coqueirais, e canta o teu poema a voz da natureza nas folhas varonis dos teus carnaubais. Essa era a paisagem de Tabuleiro. Campina, onde vibrara o arco do Poti, onde a luz de Iracema adormece a serra. Salve, ó terra feliz, do nosso fresco Aracati e do velho Jaguaribe a se arrastar na terra. Eu canto em minha voz um hino de alegria, o romance de uma terra, a história de um povo, e vejo em ti, ó vila, crescer noite e dia o progresso e o poder de um mundo ardente e novo. Salve Tabuleiro, ó vila produtiva, recebe dos meus lábios um beijo muito febril e deixa que eu te dê um patriótico viva em nome do teu povo e em nome do Brasil. Eita, Tabuleiro querido, em 36 já tinha poeta fazendo verso para ela. E olha que é um poeta, hein? Rogaciano Leite Filho. Ninguém mais, né? Rogaciano pai, Rogaciano filho. Doutor Jesus. O livro está sendo entregue pelo nosso editor J. Siqueira. Boa tarde, não é? Boa tarde a todos. Jesus, foi uma honra ter a minha contribuição no seu livro. Muito simples, mas com muito amor, como filha da terra, ausente, mas tem um amor verdadeiro à minha terra. Muito obrigada pela oportunidade e parabéns a todos pela festa bonita, pelo jubileu e por tudo. Muito obrigada. Só lembrando que 8 de junho é a data máxima do nosso aniversário e muitas comemorações ainda teremos. Daqui a pouco, lá na Associação Recreativa Tabuleirense, de iniciativa do Poder Legislativo, uma sessão solene para entrega de encomendas, outorgas, também título de cidadania. Hoje o município também está lançando um selo comemorativo, através da Agência Brasileira de Correios e Telégrafos. O prefeito Anar teve essa preocupação.
Cada selo de primeira postagem que sair aqui de Tabuleiro do Norte vai ter um selozinho do nosso município, conforme esse que está impresso aqui nessa camisa, um cartão postal e aquele selo de ferro que chama de destruir o selo de papel, que é o carimbo de ferro, aliás. Esse carimbo vai ser aplicado durante um certo período em todas as correspondências que saírem de Tabuleiro do Norte. Em seguida vai para Brasília, e de Brasília vai para o Museu dos Correios no Rio de Janeiro e vai durar para a eternidade. Enquanto existir esse metal, o nome de Tabuleiro lá estará gravado. Então, nós teremos muitas coisas lá, Associação Recreativa Tabuleirense, em nome do presidente desta casa, vereador Nauriz Gadelha de Almeida. Aproveito a convidar todos os tabuleirenses e convidados para que lá estejamos. Doutor Jesus. O nome dele é Nicodemos? Esse também é um grande escritor, cidadão do Alto Santo, irmão da gente. Família Napoleão, que mora aqui em Tabuleiro do Norte. Senhor prefeito de Tabuleiro do Norte, demais autoridades presentes, senhoras e senhores. Certa vez eu estava no Rio de Janeiro fazendo um trabalho da Fundação Nacional de Saúde e o meu colega se chamava Jesus. Nós fomos visitar uma residência de uma pessoa que teria que dar um depoimento para o nosso trabalho e a mulher, quando nós nos apresentamos, o meu colega disse: eu sou Jesus e aqui é o Nicodemos. Aí a mulher disse: eu não acredito, Jesus e Nicodemos na minha casa? Gente, eu gostaria de dizer o seguinte, é que eu também faço parte um pouquinho, muito pouco, mas também faço parte dessa história. Eu trabalhei durante 8 anos, na época era chamada de Unidade Sanitária da Fundação CESP, aqui em Tabuleiro do Norte, de 1978 a 1986. Aqui aconteceu um fato desagradável na minha vida, mas logicamente Tabuleiro não tem nenhuma culpa, que foi o falecimento do meu pai. Quando ele partiu para outra dimensão, ele morava aqui em Tabuleiro do Norte. Mas como Deus é muito generoso, a vida, né? Então, aconteceram mais 2 fatos que superaram tudo isso, que foi o nascimento dos meus 2 filhos, que aconteceu aqui em Tabuleiro do Norte. Então, isso é uma superação. Mas eu queria dizer o seguinte, aqui no dia 31 de maio, antecedendo o dia 1º de junho, que Alto Santo também completou 50 anos de idade, eu fiz o lançamento deste livro. Este livro é o seguinte: para entrar na Academia de Letras dos municípios do estado do Ceará, um dos requisitos é exatamente escrever uma monografia sobre o município. Quando eu entrei em 2005, eu escrevi uma monografia sobre Alto Santo que eu intitulei de Obstinação Sertaneja. E agora, 3 anos depois, eu transformei em livro, logicamente fazendo as devidas adaptações, e lancei no 50º da minha cidade. E para fazer esse intercâmbio, eu só agradeço, né, a lembrança do Jesus, que teve a lembrança de ligar para mim, convidar para estar presente a essa solenidade. Eu fiz de tudo para estar aqui. E para fazer esse intercâmbio, eu passo às mãos do Jesus esse meu livro. Muito obrigado. E aproveito, Nicodemos, para lhe fazer um convite, em nome do prefeito Ednardo. Aproveito em nome do prefeito para convidá-lo a visitar a antiga unidade de saúde onde você trabalhou, o antigo CESP, que ontem foi reinaugurado, está um primor e está uma joia. Se tiver a oportunidade, quiser matar saudades, o prefeito Ednardo está lhe convidando para ver como ela ficou. Doutor Jesus? Professor Marcondes. Passou uma semana viajando com a gente aí, nesse meio do mundo aí, destrinchando parentesco que até Tabuleiro não conhecia até agora, viu? Boa tarde a todos e todos presentes. Jesus me falou para fazer um pequeno comentário sobre a emancipação política de Tabuleiro e pediu que falasse mais só do momento da emancipação. Eu fiz um pequeno histórico, né? O título é assim: os ventos da liberdade sopraram no Vale do Jaguaribe a partir de 1954.
Porque foi a partir de 1954 que Quixeré passou a cidade, Pailhano e outros mais. E Tabuleiro de São João e Alto Santo não podia ser diferente. E veio essa luta que todo mundo tem contado, dos vereadores. E eu era menino, tinha 10 anos de idade, mas essa palavra de independência e liberdade girava muito dentro lá de casa, porque meu pai era o subprefeito, nomeado por Sabino em 54, e ele era cunhado de Chico Moreira, e Rufino, e eu tinha 2 padrinhos na comissão, que todos já faleceram, né? Antônio Alves, Francisco Moreira, José Pereira de Araújo e Rufino Cardoso. Botava dois de um partido e 2 do outro. e de um lado eu tinha 2 padrinhos, né? Chico Moreira, meu padrinho de batismo, e o Rufino Cardoso de crisma. Então eu via muito essa conversa e finalmente o Tabuleiro passou a cidade. Eu sempre tenho questionado um pouco, porque passou a cidade no dia 13 de setembro de 57, foi o dia que o governador, doutor Paulo Salazar Ferreira Lopes, assinou a lei criando o município de Tabuleiro do Norte. E a passeata aqui foi dada no dia 13 de setembro de 57, que eu era menino e estava na passeata. Então eu comparo essa coisa de Tabuleiro, São João e Alto Santo como futebol. Eu fui muito ligado ao esporte, que a gente entra numa competição e vai até o jogo final. Não sabe se é campeão, se é ou se não é, não leva as faixas, né? Porque não sabe se vai ser, né? Aí é campeão, a gente dá aquele grito e aquela confusão e vai entregar as faixas outro dia de festa, né? Então esse 8 de junho é o dia da entrega de faixa. Porque o dia que ganhou o campeonato foi no dia 13 de setembro de 57 que nós corremos na rua de Tabuleiro dando o grito de independência. E eu queria fazer um relato que Jesus pediu para falar só sobre a emancipação e com esses 7 em relação a Tabuleiro. Essa igreja aí de Tabuleiro foi construída em 1797, certo? Limoeiro passou a cidade em 1897, 100 anos depois. E Tabuleiro também fez parte dessa independência, porque todos nós pertencíamos à Rússia. E está ali o retrato do Coronel Pio Gadelha, que era vereador na época e assinou a ata da independência de Limoeiro do Norte. Outro fato histórico no 7 que aconteceu foi a passagem de Lampião em Tabuleiro, em 1927. Que deu aquele movimento, o Lampião ia invadir Mossoró, recuou, porque o prefeito, houve muita bala lá, e o Lampião recuou e veio para Limoeiro comer churrasco. Chegou em Limoeiro, pacificamente, passou em Tabuleiro, passou ali nos patos de Zagadeia, comeu muito queijo, bebeu muito, tudo a tranquilidade. Passou em Tabuleiro também, o pessoal correu tudo para a zona rural, uma parte, ficou muita pouca gente do distrito, mas Lampião passou aqui. Dizem que ele tinha um pacto com o padre Cícero, que no Ceará ele não bolia, e realmente ele não tocou em nada no Ceará. E no mesmo ano de 1927, Marcilon voltou a Tabuleiro e fez aqui muita desordem. Esse fez muita desordem em Tabuleiro. Que, assim, fatos que mexeu com a população, né? E também em 1947, outro 7, na redemocratização do país, foi que conseguiu eleger esses 2 vereadores, Francisco Moreira e Antônio Alves, que começou essa luta também no ano 7. E para completar os 7, veio 1957, que foi o dia que o doutor Paulo Salazar assinou a criação do município de Tabuleiro do Norte. Então, esse 7 significa muito para Tabuleiro e para mim significa em especial, porque eu nasci em 1947. E meu filho Marconi nasceu em 1977. Então, esse 7 para mim fechou muito bem, né? Então eu quero dizer a vocês que eu não escrevi sobre a história do Tabuleiro, eu escrevi um pouquinho sobre a emancipação de Tabuleiro. A história do Tabuleiro é outra coisa muito complicada, né? Mas eu dei só uns toques aí dos 7 para fazer uma sequência, né? Muito obrigado e até outra oportunidade. Tem uma música sobre esse tema, né? Mano é 7, filho de...
Só lembrando aqui, viu, Marcondes, que o prefeito atual é de 1967, Edinardo. Pronto. É, minuto completou a família dos 7 aí. Só aceita rememorar séculos atrás. Doutor Jesus, deu depoimento do seu Alcide também recebe o seu exemplar. Edinardo, entrega aí pro seu Alcide aí, por favor, prefeito. Senhor prefeito, senhor vice-prefeito, presidente da Câmara, demais vereadores, distinta Assembleia aqui presente na Casa do Povo de Tabuleiro do Norte. Eu já estou nessa semana um pouco afônico de tanto me dirigir ao público quando o tabuleiro irmanado em seu espírito público, na verdadeira comunhão de pensamento, fala sobre o seu cinquentenário. Minhas mãos já estão um pouco calosas de bater palmas nos aplausos que se seguem àqueles que já dirigiram, que dirigem e que falam nessa semana de aniversário. Mas nesse jogo de prosa tem uma coisa mais importante ainda, que é a satisfação de estar presente, a satisfação desses 50 anos de tabuleiro. Eu tive participação ativa, 12 anos como primeiro vice-prefeito e prefeito por 2 vezes. E nesses 50 anos, graças a Deus, eu nunca deixei de estar presente às festividades de seus aniversários, porque tabuleiro nunca foi só de Alcide, nem de Chico Moreira, nem de Edinardo, nem de Nestor. Tabuleiro foi de todos os tabuleirenses. E assim sendo, eu reitero a vocês o meu sincero agradecimento em chegar até aqui, esta casa que representa o povo tabuleirense, mas mais uma vez não me enfado de parabenizar essa administração presente, como também faço um lembrete a todos aqueles que participaram da vida administrativa de Tabuleiro. Por ocasião da missa hoje celebrada pelo seu bispo diocesano de Limoeiro do Norte, eu formei um trio entre eu, Pedro Moreira e Edinardo. Eu e Pedro Moreira jogando de ponta e Edinardo jogando no centro. Fiz lembrar naquele momento a passagem de Manuel Guerreiro Gondim, Raimundo Chaves, Gerardo Malveira, que já partiram para a casa do Pai. Lamentei lá e repito aqui, quisera que todos os que administraram o tabuleiro estivessem presentes, mas naturalmente, talvez por alguns motivos justificados ou injustificáveis, não estavam presentes. E eu mais uma vez me congratulo com o tabuleiro e ainda tenho um compromisso das 16 horas no Arte, a Associação Recreativa Tabuleiro, receber as homenagens que o grande gestor atual de tabuleiro, o nosso amigo Dinardo, vai nos entregar. E eu deixo aqui para Tabuleiro a saudação de um bisneto de Maia Larcon. Mais uma pessoa é deferida com a obra pelo Dr. Jesus. Quem é a próxima pessoa, doutor? Tem alguém representando aqui Dona Esperita Maurício? Tem algum familiar dela? Pronto, nosso querido Raimundo Gondim, nosso Brasil. Tá? Seu prefeito municipal, seu vice-prefeito, autoridades aqui presentes, meus conterrâneos. Eu fui exatamente uma das sementes da emancipação de Tabuleiro. Estive aqui no trabalho, estive em Limoeiro também, fazendo reportagem pela Rádio Vale do Jaguaribe, e lá em Fortaleza, recebendo as ordens de Alcides Monteiro Chaves, para poder exatamente
brigar com Franklin Chaves Gondim o trabalho de urgência da emancipação de Tabuleiro. E eu quero aqui fazer uma homenagem muito sincera e de muita grandeza de alma. A casa de tio Zezinho em Fortaleza era o canto da liberdade de Tabuleiro. Era exatamente ali, Alcides chegava com paletó azul, que eu mais usava para entregar a gente. A casa de tio Zezinho era dividida entre UDN e PSD. Eu fazia parte do grupo do PSD, onde Alcides exatamente representava Antônio Alves Maia. Mas aqui eu perguntei o nome desse moço aqui. Quem é esse moço? Filho de Chico Moreira? Não é, porque é muito novo. Mas aí disseram, é filho de Vital. Vital, meu grande amigo, meu companheiro de tio Zezinho, que era exatamente aquele cara fantástico, generoso, ao lado do seu irmão João Avelino Maia, que foi delegado aqui em Tabuleiro, logo depois de cidade. E eu disse, mas como o tempo passa, agora eu não vejo o Vital. Vital está me vendo, mas eu não vejo. Mas estou vendo o filho dele. Então, Chico Moreira tinha Vital Avelino Maia, tinha João Avelino Maia, tinha também outras pessoas para fazer o trabalho dele junto à Assembleia com Manuel de Castro. E Alcides tinha Raimundo Gondim, tinha Zezito Gondim, que está em Natal, não pôde vir para a festa da solenidade, e tantas pessoas exatamente para fazer esse trabalho de empenho de nossa cidade. Chico Moreira ia sempre com terno, creme, e a gente, dois políticos, eu reverencio o Guerreiro, reverencio o Antônio Alves Maia, mas o que eu tinha mais amor, mais ligação, mais carinho, era Alcides, que eu me orgulho muito quando se diz que eu sou primo dele, e sou mesmo. Quando se diz que a minha voz parece com a dela, graças a Deus. E que eu tenho certeza que a minha honestidade é idêntica a dele, porque jamais se houve na história do Brasil um prefeito 2 vezes de mandato entrar como dono de uma farmácia e sair como empregado. Ele roubou muito. Roubou demais. E também tem uma felicidade, porque aqui havia uma briga muito grande de PSD e UDN. Não se podia PCDista ir para o lado da UDN e nem a UDN para o lado do PSD. Mas eu estava à noite na casa de Chico Moreira, porque era uma pessoa maravilhosa, vibrante, um político de grande envergadura e que mereceu todo o meu carinho, a ponto de Guerreiro chegar e dizer, olha, você vota em Chico ou em Guerreiro? A minha família tradicional é PSD, mas se você não quiser que eu ande na casa de Chico Moreira, eu vou votar nele. Era esses dois polos políticos que eu admirava demais, que Tabuleiro muito deve, as animações, a igreja, a educação, a saúde, tudo que Tabuleiro tinha. Quando era Ibicuipeba, Alcides promovia as festas e nós estávamos lá trabalhando. E tinha também o acompanhamento de perto, com o seu grupo também, fazendo acontecer, que era o seu Rufino Cardoso, o Chico Moreira das festas de Tabuleiro. Então, eu sinto exatamente muito feliz quando eu vejo a família Moreira. Sinto muito a falta do Policarpo, que era meu grande amigo da família, o mais velho, mais ligado a mim. Sinto muito a falta dele. Dona Expedita, uma heroína, um baluarte, aquela figura que estava toda hora, todo instante, lá em Fortaleza, que eu não deixava de ir na casa dele, lá onde tinha, me lembro, uma vacaria. E lá, exatamente, estava ela trabalhando, incansável, batalhadora, até, coitada, doente ficou de tanto trabalhar pelas coisas de Tabuleiro. Isso eu tenho que colocar em pauta. Isso eu tenho que colocar exatamente para que vocês sintam que muita gente aqui muitas pessoas são lembradas e outras, talvez, por questão de não conhecer, não sabe o trabalho de Dona Expedita, não sabe o trabalho dela, a força de seus filhos trabalhando por lá. Não sabe exatamente que esse moço, Alcides, estava sempre enchendo o saco da gente,
lá em Fortaleza, para ultimar o mais breve possível os papéis para chegar a Franklin Chaves, que na época a Assembleia era lá no centro. E aí íamos, eu, Vital, João Avelino, Raquel Monteiro Chaves e tantos outros, para não esquecer, nós íamos exatamente juntos para o centro da cidade. Então eu quero enaltecer a tio Zezinho, que ele, sem falar, sem dizer nada, mas abraçou a causa. Ali na casa do Zezinho, chegava PSD, UDN, que era proibida na época se unirem. Estava lá esse monstro do desenvolvimento de Itabuleiro, é Alcídio Monteiro Chaves. O outro que partiu mais cedo, e que eu fiz uma reportagem, uma reportagem que eu não queria fazer, da morte de Chico Moreira. Eu vi esses meninos no hotel em Limoeiro, quando eu vi exatamente aquele corpo, sem mais força para lutar, eu disse, pô, acabou-se exatamente uma parte do nosso tabuleiro. Mas fui dar uma força que podia dar a esses meninos, na época meninos, para exatamente confortá-los. E, graças a Deus, hoje, o Chico Moreira vai ser sempre lembrado, porque tem um filho autêntico, tem todos os filhos maravilhosos, mas um dedicado ao carinho, às coisas boas de tabuleiro. Parabéns, Jesus, pelo seu livro, que é realmente uma maravilha. Muito obrigado por você ter me colocado como meu histórico exatamente nesse livro, e eu me sinto feliz, mesmo assim, lembrando pessoas que partiram, mas sabendo que Chico Moreira foi a grande alavanca que nós contamos para a nossa independência. Essa história é com H dos vereadores, porque eu participei, eu estava lá, presente, quando Simonides Guerreiro, de São João de Jaguaribe, que merece também minha homenagem, e quando exatamente Chico Moreira idealizaram essa coisa, e que tomou uma grande força e tivemos um grande sucesso. Também parabéns em memória a Antônio Alves Maia, a tantos outros tabuleireiros que trabalharam, e eu quero encerrar com uma palavra que eu vi do Monsenhor Otávio de Alencar Santiago. Filho, eu não sei como fazer, quero bem a Limoeiro, mas o tabuleiro precisa se emancipar. Então também a Monsenhor Otávio. Enfim, Limoeiro foi maravilhoso, o seu povo queria isso. Os políticos aqui achavam que acabava com Limoeiro, porque a economia de Limoeiro era na base exatamente maior de tabuleiro. Obrigado. Parabéns, nosso querido Godinho. E eu costumo dizer que o conhecimento introspectivo ele não serve de nada. Por mais sábia que a pessoa seja, aquele conhecimento que só serve para ele, que reside dentro dele, não serve para nada. Então, se você tem algum conhecimento da história de tabuleiro, seja ele qual for, se você pode, né, colaborar com a coletividade, com a sociedade, que você o faça. Quando passei aqui por essa Câmara como assessor de imprensa, toda essa história das legislaturas estão naquele jornal Em Dia com o Legislativo. Peguei todas as atas, fiz esse trabalho de garimpagem. Escrevendo o jornal da Prefeitura, o Tamarindo, que já está em algumas edições, tivemos a preocupação também de contar um pouco da história. A primeira edição trouxe a ata de instalação do município, a segunda trouxe o termo de doação de todas essas terras que geraram o município de Tabuleiro do Norte, de um tabuleirense, o Edio Wilson, que é graduado em História, pós-graduado em História, se não me falha a memória, ainda mora em São Paulo, na época ele morava em Campinas, estudava lá na universidade, e agora publicamos o decreto que Marcondes já falou aqui, de 13 de setembro de 1957, que emancipou o município de Tabuleiro do Norte. E eu recebi um material, e eu quero agradecer ao Chico Conrado do IBGE, me mandou um envelope, ainda não tive tempo de analisar. Então Jesus é de uma riqueza profunda. Quando eu abri, uma das primeiras coisas que eu vi, que seu Dimas, patriota, era correspondente dos jornais, já que não existe mais o Unitário, o Gondim aqui conhece, o Nordeste, jornais da época, inclusive, após o acidente que levou a óbito, seu Chico Moreira está estampado no jornal, e eu tenho esse recorte. Não sei nem se a família tem conhecimento desse fato, mas essas coisas, e outras coisas mais que contam a história de Tabuleiro do Norte, e com certeza isso, na medida do tempo, vai ser mostrado para o povo de Tabuleiro do Norte. É só uma questão de tempo. Agora eu quero convidar o ator Val Schneider para receber das mãos do Dr. Jesus o seu exemplar e para também fazer uso da palavra. Ele que estava nesse momento aqui, o Val Schneider, inclusive pediu até para fazer uso da palavra, ele estava nesse momento aqui, esse rapaz que saiu de Tabuleiro e hoje
Hoje vai ser mostrado um documentário de 45 minutos, mais ou menos, lá na Praça de Eventos, num telão, onde tem um pouco da trajetória artística dele, depoimentos de atores e atrizes da Globo, parabenizando o nosso município pelos 50 anos. Isso é muito bom, massageia o ego de nós tableirenses. Então, Val, receba aí do Dr. Jesus o seu exemplar. Cadê? Já recebeu o exemplar? Então você quer fazer uso da palavra? Pronto, vem até aqui e fica à vontade. Ele disse que é tímido, né? Teste pra testar. Eu sou pequeno, tá, galera? 1,50 m, brincando. É boa tarde, é bom dia. Tô perdido no tempo. Eu vivo perdido no tempo. É bom dia, boa tarde. Ai, não dá pra subir aqui não. Alô, som, testando, 1, 2, ou... Perfeito. A sensação de estar em Tabuleiro do Norte é mágica. Eu tô vivendo um momento muito mágico da minha carreira, que eu acho que há 13 anos atrás, quando eu subi em cima de um caminhão de melão, pausa. Dramática. Quando eu subi em cima de um caminhão de melão, eu tinha certeza que eu tinha uma coisa que é rara no Brasil, chamada talento. Talento não tem cor de pele. Talento não tem cor de pele. Não tem DNA de rico ou de pobre. Não importa a classe social. Se é deficiente físico, feio ou bonito, gordo ou magro. É a poesia que a gente chama a poesia da alma. Esta poesia é falada em qualquer parte do mundo. Na Rússia, Estados Unidos, Portugal, Austrália. A minha língua toca uma língua poderosíssima. Todos eles sabem que eu toco a língua do coração. Espiritualmente, a gente vem aqui nesta vida com uma missão. Todos nós temos uma missão. Alguns praticar o bem, outros ser um pouquinho mais bravo, mas faz parte. O artista, ele vem aqui nesta missão, nesta passagem, assim como eu, mexer na ferida da sociedade. É uma ferida que está aí, em cada esquina, ou do Rio de Janeiro, ou de Tabuleiro, ou de São Paulo, dessas grandes cidades, que eu presencio, vivo e vejo, porque eu vivo personagens, e vivo muito personagens do povo, que pode ser o porteiro, o atendente. Eu adoro esse povo porque eu represento a cara do Brasil, a cara do brasileiro real, porque existe o brasileiro imaginário, é o Brad Pitt, é o garoto mais musculoso, bonito, que é lindo, olhos azuis. Claro que eu adoro a beleza, é bom ver gente bonita, faz bem ao ego, faz bem aos olhos, eu adoro, convivo com gente bonita. Mas o meu trabalho como artista é sempre tocar o que minha mãe, Tereza, que está ali no cantinho de vermelho, tímida. É legal, porque a gente se emociona. Que eu lembro quando eu era pequenininho, eu dizia assim, manhinha, será que um dia eu vou poder entrar ali dentro e fazer aquilo que eles estão fazendo, né, manhinha? Pegava na camisa e dizia assim, pô, sério. Aí manhinha virava pra mim e dizia assim, meu filho, isso é de gente rica. Aí eu não sabia o que era rico ou pobre. Eu olhava e dizia, mas é estranho, é aquilo que é bonito. Com 5, 6 anos, né, manhinha? E aí eu dizia, cara, a criança tem um poder tão mágico. Ela é capaz de modificar, de revolucionar, de mexer em todo um sistema chamado Brasil, com todas as suas desigualdades sociais, humanas, políticas, seja mais o que for. Porque antes de tudo eu sou um artista político, que fique bem claro isso. Defendo a tese de que arte tem que ser política. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, todos aqueles momentos, eu descobri que eu ia tocar no coração do mundo. E realmente, quando eu consegui entrar na Rede Globo, com o primeiro trabalho, o primeiro teste que eu fiz, no meio, não sei nem, vou dizer nem quantos atores estavam fazendo o teste junto comigo, e que eu ganhei o primeiro papel, que eles me fizeram um teste lá dentro para ver se podia entrar, né? Claro que eu estudei muito já, 8 anos só de estudo de arte dramática. Muito estudo para poder se tornar ator. Muito. A gente estuda mais, o que vocês estão vendo aí é o minúsculo do nosso trabalho como artista. A gente passa muitas horas estudando corpo, voz, literatura dramática, história, para poder ter o que falar, ter o que expressar. E ser artista no Brasil, mais eu que vim aí de uma rua chamada Rua do Açude. Eu já escrevi
e tenho certeza que vocês não têm nem noção como é que eu sou conhecido em outras partes do Brasil, como é que eu recebo e-mail, carta do Brasil inteiro. As pessoas querem saber quando é que eu vou levar uma peça para as cidades, querem saber, querem ter contato, porque é muito legal, que a Tabuleiro tem uma dimensão. Em outros estados, São Paulo, muita gente tem uma outra dimensão da minha carreira, porque minha história é muito universal. É um Dom Quixote, né? Aquela coisa, um contador que passa pela vida vivendo as suas histórias. E o que é legal, em todo lugar que eu chego, eu falo de Tabuleiro como um sonhador. E o que é legal, qualquer um de vocês que estão aqui tem um poder mágico dentro de cada um, não importa a idade. A gente tem uma mágica como ser humano, não é só o artista, que a gente pode modificar muitas vezes o dia com um gesto, com uma palavra carinhosa, com um abraço. Abraçar é maravilhoso, faz um bem. E eu falo pra você, hoje eu acho que eu vou mostrar eu acho que eu trouxe, viu, Carlos? Eu falo que eu trouxe uma surpresa minha que eu quero mostrar, que eu chamo do meu Molière de teatro, porque o prêmio Molière é uma coisa, um prêmio que a pessoa ganha depois de não sei quanto tempo. Aí eu falo que eu não ganhei esse Molière ainda no teatro, mas eu ganhei um outro Molière, claro que eu vou mostrar esse Molière hoje lá um outro tipo de Molière, que é um prêmio que a gente ganha por ter realizado alguma coisa. Claro que eu vou tirar isso dentro da bolsa e vou fazer questão de mostrar. Mas a felicidade é tanta que eu não sei, eu acho que o diálogo está meio entrecortado, mas faz parte da minha linguagem, que é meio performática, então não tem um linear. O linear não me serve, porque me deixa meio confuso, eu sou fora do linear. Mas eu sou apaixonado por todos os brasileiros, assim, que amam, assim como Carlos Leal, é alguém que eu acho que é maravilhoso, o cara tem uma alma fantástica. O que eu acho do Carlos, que o Carlos, ele tem aquela coisa do povo, quer defender uma tese, quer defender uma cor. Eu tenho isso, então é alguém que se espelha. Eu digo, eu sou fã dele, eu acho isso muito legal, que eu digo, eu sou fã das palavras, dos gestos, e eu acho que a política tem que ter essa paixão que o Ednardo coloca quando fala. O Ednardo usou uma palavra aqui, que eu uso e que o Jesus também usou, que eu uso sempre na minha vida, que eu acho que eu consegui entrar na Globo por causa disso, de ter pessoas tão carinhosas comigo, que é a humildade e simplicidade. Nada mais do que isso. Né? E eu falo pra você, eu tô ganhando espaço, pode crer, muita gente apaixonada, atores famosos, assim, muita gente famosa, que é intocável, porque eu só chego tão simples, eu só chego com aquela coisa, posso tentar fazer isso que eu tanto amo, que é representar com a voz, com a alma, é isso que tinha pra falar à noite, chego aqui falar. À noite tem uma coisa mágica lá que eu peguei alguns depoimentos de alguns atores da novela Beleza Pura, e eu falei tão bem da cidade que todo mundo, então vamos falar dessa cidade que é Tabuleiro. Então tem alguns depoimentos, muitos eu gravei que eu não trouxe, que não deu pra mim poder inserir no vídeo. Foi a Isis Valverde que tá fazendo a novela, a Débora Seco, que todo mundo conhece, mas eu acabei não trazendo porque senão ia encher o vídeo e não ia aparecer eu, só eles. Então quer dizer, era eu no momento. Não, é sério que eu falei. É porque era um monte de depoimento. Eu disse, eu tenho que fazer uma escolha. Eu ou eles. Eu sei que é legal ver eles, mas, porra, é eu. O momento é meu, né? Peraí. Mas é isso. Agradecer a todo mundo, né? O Marcondes, o carinho de todo mundo, assim, por me trazer pra cá. Eu vim com muita paixão. E eu vou falar, eu tô literalmente apaixonado, me reapaixonando pelo povo de Tabuleiro. Gente, o calor humano é tão fascinante, as pessoas chegam de um jeito que vale a pena ser isso tudo, vale a pena a batalha. Claro que depois eu vou entrar em detalhe como é que se faz uma batalha, eu devo falar outras coisas lá no palco hoje à noite, né, Carlos? Mas eu acho que é esse exemplo que tem que ser carregado pro mundo, que vocês têm que dizer, porra, tem... Desculpa o palavrão, mas não vai já. Perdão, é porque eu achei que tava em cena, tá? Ai, que horror, gente, perdão. Ai, não, na verdade, sério, que eu tô segurando o linguajar, sabe? Mas eu tô muito apaixonado, eu tô saindo daqui, esse material até que eu tô gravando, é até pra mostrar uma amiga minha que é produtora executiva, porque o Fantástico ia fazer uma matéria comigo, eles iam vir comigo. Só que eu fiquei meio assim, né, que eu levei a pauta pra eles, eu disse assim, mas pô, vamos chegar lá, vai que ninguém nem sabe quem eu sou, eu vou pagar mico. Aí eu segurei, é sério, eu ia trazer, eles vinham pegar a festa toda pra exibir num quadro de volta pra casa. Aquele quadro que fala, alguém que dá a volta por cima, que ia quadro de 5 minutos, que ia ser isso. Aí eu fiquei, né, tanta dúvida que eu disse assim, faço ou não faço? Vai que ninguém fala comigo, mas numa próxima
Na minha próxima vinda aqui, com certeza deve vir alguém atrás de mim, da Rede Globo, pegando, registrando. E eu acho que é ótimo para a cidade sair no quadro do... Entende? E ia acontecer isso. Eu não fiz porque eu fiquei com receio do mico, né? Eu falo com certeza, até o último momento estava aberto para mim. Se eu mandei a pauta, estava aberto para mim. Porque desde o jogo que eu fiz o jogo, ficou aberto muita pauta. O jogo deve estar voltando, não sei se de repente o Rio, no ano que vem, quando eu tiver com a peça, porque é aberto também para mim lá, na hora que quiser voltar. Então, quer dizer, tem muita coisa ainda para levar o nome da cidade, né? Então, diga assim, essa vibração, beijo, então é isso. Até a noite, o telão lá. Eu espero todo mundo lá à noite, curtindo essas imagens dos meus trabalhos, de alguns depoimentos. Vale a pena, galera, porque é meu, é de vocês. É orgulho de vocês, né? De manhã também, do Carlos, do Ednardo. Todo mundo, vamos vibrar com essa cidade aí. É tudo, muito mesmo. E adeus, tem uma coisa. Eu já tenho intimidade com ele, né? O cara lá de cima, que é Deus, é muito legal com a gente, cara. Beijo, obrigado. Obrigado mesmo. Bom, ainda teremos mais duas pessoas a falarem aqui. Nós temos... Não se orientem por esse relógio, ali marca 1h20, mas na realidade já faltam 15 minutos para as 2 horas da tarde. Não se baseie por ali, nós ainda temos compromisso na Associação Recreativa Tabuleirense. Doutor Jesus, por favor, presidente da Câmara, vereador Naurides Gadelha de Almeida, para receber o exemplar do nosso querido doutor Jesus. Presidente, utilize aí sua cadeira, se quiser utilizar a tribuna. Você está em casa. Vem para a tribuna, pronto. Aqui é o lugar do povo. Boa tarde, senhoras e senhores. Antes de iniciar as minhas palavras, queria justificar a ausência do senhor prefeito municipal, Raimundo Dinardo da Silva Maia. Teve que se ausentar devido a um acidente que aconteceu com um funcionário da prefeitura, um prestador de serviço da prefeitura, e foi preciso deslocar para Limoeiro do Norte, ele teve que se ausentar. Então, nós vamos encerrar a nossa sessãozinha, Jesus, sem a presença do senhor prefeito, porque é bastante justificada a sua ausência. Mas o senhor vice-prefeito está aqui exatamente substituindo a cadeira do senhor prefeito. Primeiro que tudo, eu queria agradecer a doutor Jesus Moreira por ter tido a ideia de elaborar essa obra juntamente com os demais colaboradores, porque é aquilo que não é visto, não é lembrado, não é assim? Então, esse livro, a gente vê toda a história do tabuleiro, a gente lembra tudo, até quando a gente não era nascido, que está aqui no livro, que hoje nós representamos como defensores do município de Tabuleiro do Norte. Então, Jesus, a gente agradece por demais, eu como presidente dessa casa, falo por todos os vereadores, que a gente fica agradecido por ter uma obra tão bem elaborada como essa. Como o professor Marcondes falou, a história de Tabuleiro é muito longa, mas isso aqui é a história do município, quando emancipou-se, até a história da emancipação até hoje, como é que vem Tabuleiro sendo tratado, cuidado por todas essas autoridades, né? O seu Alcides mencionou o nome do meu pai por diversas vezes hoje, que também foi um colaborador do município de Tabuleiro do Norte, cuidou bem do município, recebeu as chaves da prefeitura das mãos do seu Alcides Monteiro, que também cuidou muito bem o nosso município, e nada melhor do que isso que a gente está vendo, que é o nosso município em estado de engrandecimento. Então, nós que fazemos hoje as administrações, não só do Poder Legislativo, como Ednardo e Marconi no Poder Executivo, nós temos a responsabilidade de conduzir todo esse município que veio sendo construído por todas essas autoridades que passaram por Tabuleiro do Norte. Tenho muito mais a dizer a respeito do meu tio Francisco Moreira, porque todo dia papai fala de Chico. Ele disse: meu filho, quando eu perdi meu irmão, foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, quando eu vi o meu irmão estirado no chão, morto. Então aquilo, ele sempre relembra, viu, doutor Jesus? E a gente, toda vida que ele lembra, doutor Gutenberg, doutor Antônio Neto, sempre quando ele lembra, certo? Ele conta um trecho da vida de Chico Moreira, como o Gondinho aqui falou também. Então tudo isso aí a gente revê,
E dentro desse livro, acredito, Jesus, no li que recebi das suas mãos agora, acredito que está toda a história dos 2 vereadores dessa casa, que representaram, que emanciparam o município de Tabuleiro do Norte, o senhor Francisco Moreira Filho, Antônio Alves Maia, que foram, na verdade, os baluartes do Tabuleiro do Norte, que emanciparam realmente o nosso município. Em comum acordo, em comum trabalho com os 2 deputados estaduais na época, o deputado Manuel Castro Filho e o deputado Frank Chaves, que contribuíram. E quando nós assumimos essa casa, eu encontrei, Ednardo disse que as fotos dos vereadores estavam tudo dentro do arquivo. Então eu encontrei uma placa grande, feita na época, confeccionada na época, dentro do arquivo, lá um bocado de caixa em cima. Aí quando eu desvirei a placa, estava Antônio Alves Maia e Francisco Moreira Filho, uma gravura, uma mensagem que está ali fora, da emancipação do Tabuleiro do Norte. Então, rapaz, isso aqui é um absurdo. Um negócio desse enterrado na casa do povo, a história está enterrada. Aí eu fui escacaviando e encontrei outra placa com os 2 deputados, né? Também dizendo que trabalharam pela emancipação política do nosso município. Então resgatei essas 2 placas, mandei restaurar a placa dos vereadores, mandei restaurar a placa dos deputados, para que a gente possa entender qual foi a origem do nosso município. Então, eu não quero me alongar, porque muita gente já falou sobre isso aqui, mas eu queria dizer a todos vocês que estou aqui com a convicção de que estou ajudando o meu município a crescer. Isso aí me dá a fortaleza de me submeter sempre a qualquer processo eleitoral. Tenho o credencial de chegar na porta de qualquer cidadão e pedir para que me coloque como representante do meu município, porque isso me dá o prazer de chegar e dizer a todos vocês, que eu amo o Tabuleiro, eu amo minha terra, amo minha gente, e nada melhor do que um espírito desse para governar o nosso município, principalmente no Poder Legislativo. Muito obrigado a todos vocês e queria convidar a todos para as 16 horas. A gente vai instalar a sessão solene da Câmara lá na Associação Recreativa Tabuleirense, onde a gente vai homenagear diversas pessoas com o título de cidadão tabuleirense, com comendas, com medalhas, e vocês estão todos convidados a partir das 16 horas fazerem presença lá juntamente com a gente. Muito obrigado a todos vocês. Eu quero comunicar aos tabuleirenses, os daqui, os alhures, né, os que estão aqui, os que estão fora, que queiram acessar o site do município, www.tabuleirodonorte.ce.gov.br. Nós estamos na internet com realizações da administração governando com o povo e principalmente atrás de sugestões, de coisas, de pessoas que moram fora, que sejam tabuleirenses, que conheçam fatos de Tabuleiro do Norte. É um prazer, uma satisfação. Estou exonerado do cargo de assessor de imprensa, estou apenas como observador, mas a Wilma Vânia ali é a servidora que trabalha no site, inclusive num trabalho aí do prefeito Ednardo, do nosso querido Roberto, que dá suporte à informática. A Rádio Nativa FM também vai entrar num link, porque todos os municípios do estado do Ceará têm a Prece, tem um site, os municípios são hospedeiros desse site, então o tabuleiro está lá, de forma gratuita. É só acessar, tem a história do município, tem as realizações da administração governando com o povo e muita coisa. Então as fotos desses eventos estão lá, se as pessoas quiserem ver. Agora não, porque ainda não foram colocadas, mas na próxima semana a gente já vai estar disponibilizando todas essas solenidades que aconteceram durante a semana no município. Repetir mais uma vez, é www.tabuleirodonorte.ce.gov.br. Inclusive, dia desses, a Wilma estava vendo, uma médica de Minas Gerais, do PSF, descobriu, e eu nem sabia, sou réu, confesso, um trabalho do doutor Rigoberto, da doutora Tibeli e do doutor Filho de Vilásio, Túlio, né? Túlio. Então, eles publicaram um trabalho numa revista e ela viu esse trabalho e pediu informações através do site da prefeitura. Foi a única fonte que ela conseguiu entrar em contato com o município de Tabuleiro do Norte, foi através do nosso site. Então, está à disposição não só das pessoas de Tabuleiro, como as pessoas de fora também. Repetir mais uma vez, www.tabuleirodonorte.ce.gov.br. E a Rádio Nativa, completando 10 anos também, vai para o site. Ou seja, em qualquer lugar do mundo, o cidadão vai poder ouvir a Rádio de Tabuleiro do Norte. Doutor Jesus, ainda temos mais 2 pessoas a serem homenageadas.
que era para ser Antônio Nepomuceno Moreira de Andrade. Né? Ficou só INEP. Boa tarde, senhores e senhoras. Né? Ilustríssimo senhor vice-prefeito, presidente da Câmara, no nome do qual saúdo as demais autoridades aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. Para nós é uma grande honra e satisfação estar aqui presente neste evento, onde tratamos dos 50 anos da emancipação política do nosso município, no qual nosso pai teve uma grande participação. E, por falar em papai, temos que dizer também alguma coisa da nossa mãe. Todos nós sabemos que uma esposa do político é muito difícil, porque é complicado, né? Muita gente perturbando, solicitando. E mamãe, quando do falecimento de papai, a gente, criança, foi muito difícil. E o nosso irmão Jesus, com muita dedicação, da mesma que ele elaborou esse livro, trabalhava de contínuo. Foi o emprego que os políticos arranjaram para ele, foi de contínuo. E eu lembro-me, em 1969, quando eu tinha 14 anos, ele arranjou meu primeiro emprego. Ele terminou a escola técnica, foi para os trechos trabalhar, como ele colocou aqui, e nós entramos de contínuo para ajudar a nossa família. Mamãe viúva, com 5 filhos de menores, e foi muito brabo. Mas, como Deus é grande, soube iluminá-la, tanto a ela como meus irmãos mais velhos, e aos poucos fomos galgando aos nossos locais nas universidades, e graças a Deus superamos aquele momento. Mas eu quero também dizer aqui outra ação muito bonita de Jesus, foi quando ele retornou dos trechos que ele estava fazendo na Belém, Brasília. Ele comprou uma C10 e mamãe morava ainda numa casa alugada. Ele perguntou à mamãe o seguinte: mãe, papai lhe prometeu uma coisa. Ela disse: foi, meu, que um dia eu ia morar numa casa própria. Jesus simplesmente vendeu o transporte dele, numa época era uma C10, e comprou a casa para a mamãe. Isso não é fácil. Outra ação bonita de Jesus foi quando ele chegou aqui em Tabuleiro, viu a parede do cemitério caindo e a torre da igreja rachada. Ele já tinha adquirido outro transporte, vendeu e ficou andando de ônibus com a gente. Ele colocou que quando voltou do trecho, tinham 7 anos sem estudar, mas foram 10 sem estudar. E na época a gente fazendo vestibular, nós dois, em 1974, vinha estudando normalmente, sabia da dificuldade que era enfrentar um concurso de vestibular. E ele ainda estava bem pior, porque estava enferrujado. Eu me lembro que ele pegava o dicionário e ficava lendo o dicionário. Eu digo: Jesus, rapaz, eu vou menos me familiarizar com isso aqui. E conseguiu, não passou da primeira vez, da segunda vez passou em Direito e Administração. Então isso aí demonstra a dedicação, a raça que esse nego velho tem. No primeiro livro que ele elaborou, em 1980, a gente morava junto, eu via de madrugada ele pesquisando, conversando com mamãe. Então, tudo que Jesus participa, ele participa com muita dedicação. É uma pessoa que tem uma raça, que são poucos que têm a raça que Jesus tem. Quando ele graduou, ele disse: rapaz, agora eu vou continuar o que o papai não concluiu. Todo mundo ficou: rapaz, a política só trouxe problemas. E ele disse: não, mas eu vou enfrentar. E hoje faz parte da administração executiva aqui como secretário, e todos nós sabemos da sua dedicação com o meio ambiente. Então, Jesus, muito parabéns. Parabenizo também aqui a todos os presentes por estar aqui vendo o trabalho do nosso prefeito, realmente com muita garra, muita dedicação e muita simplicidade. Obrigado. Em dia de festa, tem de tudo, né, Godinho? Dia de festa tem emoções, tem risos, tem choro. É bom, isso mexe com o sentimento do ser humano, mexe com a sua profundeza, com a sua alma, que é o que de melhor o ser humano tem, que é a sua alma. O corpo feneceu, vai para debaixo da terra, vira o que era bíblico, pó.
e ao pó volta. Mais algum, doutor Jesus? Pronto, nosso Zé Marcondes. É para a tribuna, José. Boa tarde, prefeito Edinardo, presidente da Câmara Naurides, nosso grande escritor, ambientalista, político por emoção e muita razão no que defende na questão comunitária. E eu fico muito feliz nesse momento de 50 anos de Tabuleiro do Norte, de estar participando de uma festa em diversos tipos de manifestação do povo. Desde a manifestação religiosa, a manifestação cultural, a manifestação cerimonial, né? E por que não dizer, o resgate da nossa história dentro de 8 dias de festa, de 8 dias de reflexão. Eu acho que Tabuleiro do Norte hoje está passando pelo momento de reflexão política para repensar seu futuro. Eu acho que isso que está acontecendo aqui é um momento mágico de resgatar a história do município através da manifestação cultural do nosso povo, através de uma visão linda, apaixonada do Dr. Jesus, que coloca nesse livro a esperança de que no futuro nós vamos ter vários escritores. Por quê? Porque não é fácil fazer o primeiro livro, mas é fácil. Eu espero que Jesus se escreva também sua visão sobre o meio ambiente na parte do município de Tabuleiro do Norte, que nós temos várias características de que é preciso conscientizar o nosso povo sobre a questão da sustentabilidade do planeta através da ótica do nosso município. Acho que precisamos, num curto espaço de tempo, deixar aflorar no nosso povo, um povo tão belo, tão corajoso, o que foi feito na época por 2 sonhadores que se uniram a mais 4 sonhadores e simplesmente transformaram um município em 4, fazendo com que a visão administrativa fosse melhor distribuída e regionalizada. Eu acho que Tabuleiro do Norte, eu comentando aqui com o radialista Lucieldo, ele dizendo para mim, no dia que nós estávamos abrindo as festas do município, ele disse, interessante, eu sei que o escritor de Aldo Santo está aqui, eu vou dizer o que ele me disse. Interessante, no mesmo ano foi emancipado 3 municípios, e Tabuleiro desenvolveu muito mais que eles, né, Marconi? Então eu acho que nós temos, não menosprezando demais, mas dizendo para o nosso povo, parabéns, povo de Tabuleiro. Eu acho que Tabuleiro do Norte hoje, ao completar, mesmo como Marcondes disse aqui, com muita sabedoria, comemorar, receber as faixas, que foi realmente a lei de 13 de setembro de 1957. Inclusive, eu me lembro uma cena que aconteceu comigo no banco, que uma pessoa chegou para fazer, eu digo, faça aqui sua senha, sabe? Ele até foi vice-prefeito já, desse município. Eu não vou dizer o nome dele, porque aí vai, como é que diz, quebrar o sigilo bancário, né? Mas ele disse, bota aí a data que foi criado o município de Tabuleiro do Norte. Aí quando eu fui botando 08, ele disse, não, a data é 13 de 9 de 1957. Aí eu digo, você quer que eu bote 13 de 9 de 19 ou 13 de 9 de 57? Ele disse, bota 13 de 9 de 57. Agora eu não vou dizer o nome da figura, porque a figura muito importante para o município de Tabuleiro do Norte, que aí quebra o sigilo bancário, né? Mas você vê que Tabuleiro do Norte tem dessas coisas. Tem a manifestação do povo. E aí eu me lembro de que a gente também, através da nossa família foi tradicional da política. Tem Naurides, tem meu irmão que já foi vereador, Dr. Jesus Moreira, muitos políticos da família Moreira. E essa família é muito grande e é muito determinada também. Uma família que tem Pedro Moreira, de pai de Naurides, foi prefeito de Pedro Moreira. De Pedro foi até para a guerra, né? Para defender a paz. Eu disse lá na igreja esse trocado. Não, Pedro foi para a guerra defender a paz. E nós devemos tudo às pessoas que construíram esse município, sem desmerecer ninguém. Jerusa colocou muito bem aqui uma coisa interessante. É preciso que tenha a alternância do poder para que a gente saiba, através da comunidade de Tabuleiro do Norte, como é que esse município foi administrado por várias visões, para que a gente aproveite, as gerações futuras vão aproveitando qual é a melhor visão que se adequa ao município de Tabuleiro do Norte. Nós sabemos das potencialidades desse município na questão do desenvolvimento, questão das habilidades da metalmecânica,
da agricultura nossa, que vai se desenvolver já já, graças a um governo que chegou nesse país, o governo Lula, que está propiciando para a agricultura do nosso município e do Brasil a defesa de que o trabalhador não pode mais reclamar que ele não tem crédito. Certo? Eu sou bancário há 20 anos, me lembro que muitas vezes no banco o gerente tinha raiva do agricultor, né? Eu acho que alguém alcançou isso, né? Eu passei 10 anos de banco, nós tivemos 2 ou 3 empréstimos para a agricultura. E era para o grande. E depois do governo Lula, eu me lembro que no primeiro ano chegou uma meta de fazer 500 operações num semestre. O gerente era obrigado, não tinha esse negócio de não querer não. Se não quisesse, ele tinha que dar o carimbo para outro fazer os empréstimos, caçar a sua maneira. E hoje, graças a Deus, a nossa agricultura está começando a dar os seus primeiros passos. E é preciso que ela ande atrelada ao meio ambiente. Nós não podemos fazer com que o agricultor se intoxique com veneno. Nós temos que conscientizá-lo. Esse trabalho de Jesus é muito importante para o município, discípulos deles que estão surgindo, pessoas do município que estão se interessando, e eu acho que uma das maneiras mais importantes de a gente fazer isso é fazendo essa confluência de ideias, de ideais, e futuramente, se Deus quiser, Tabuleiro do Norte vai ser um grande município. Tenho certeza. Cuidado de Moeiro, viu? Cuidado de Moeiro, que Tabuleiro vem aí. E eu acho que nós devemos dar exemplo aos outros municípios. Nós não crescemos através de concorrência, de disputa. É preciso que futuramente a gente tenha que se unir os municípios para construir obras de infraestrutura que seja de forma regionalizada. É preciso que a gente se emancipou, mas vai ter algumas obras que precisam ser regionalizadas. Na questão da saúde, a saúde complexa, a saúde que é preciso curar, que é preciso traumática, aquela parte mais complexa, nós precisamos regionalizar ela, criar esse espírito de regionalizar. Na questão da coleta do lixo, essa questão aí precisa ser resolvida na parte regional. São temas que engrandecem cada município. E é preciso que a gente tenha essa percepção, Jesus, para a gente puxar os outros municípios para essa discussão, para esse debate. Então, deixa aqui, nesse momento tão importante para o município de Tabuleiro do Norte, o meu agradecimento e o meu reconhecimento de que essa família, a família de Chico Moreira, muito ajudou esse município. E também, eu quero dizer que não gosto de falar dessa parte, mas a parte da família, eu não gosto de misturar a questão da família com a política. Mas eu tenho um apreço muito grande dessa família, que muito bem me acolheu em Fortaleza, na época que eu estudava lá, na época nas bebedeiras, que a gente tem nossas bebedeiras também, que a gente não é de ferro, né? E as pessoas dizem que o Moreira gosta muito de beber, mas toda a família tem suas pessoas que gostam de tomar o seu draguinho. Então eu deixo aqui a lembrança também, muito boa desse nosso artista que estava aqui, que ele se manifestou de uma maneira que eu acho que nós devemos se manifestar. Natural, sendo a pessoa que ele é, a simplicidade que ele colocou aqui para nós, é uma lição de que nós devemos cada vez mais se orgulhar de ser tabuleirense. Então, um grande abraço a todos, e se Deus quiser, mais tarde nós estaremos homenageando os verdadeiros tabuleirenses. Dr. Gutenberg Moreira de Andrade é o próximo orador. Boa tarde a todos e boa tarde a todas, né? Nosso prefeito, o vice-prefeito, o presidente da Câmara e especialmente ao meu irmão Jesus Moreira. Falar sobre a emancipação do tabuleiro, eu acho que o livro por si só já fala, né? As pessoas presentes, seu Alcides, né? Seu Raimundo, outras pessoas que estão nas suas residências falam por si só sobre isso. A minha palavra era para falar sobre uma frase que o poeta muito sabiamente colocou: uma nação é feita por homens e livros, né? E os livros, nós sabemos para que eles servem de fato. Eles servem para poder quebrar a pior corrente, né, que existe na humanidade, que é a ignorância, né? Que é a não tranquilidade de ter os conhecimentos. E os livros fazem isso. Os livros resgatam a pessoa da escuridão, tira a pessoa da coisa mais triste, que é a falta do conhecimento, a sua liberdade completa de coração para poder dialogar, entender, né, dos primórdios da humanidade até os dias de hoje. Com muita tranquilidade, ler os livros, ler os jornais, né, fazer os comentários adequados.
não ser uma pessoa que fica totalmente na escravidão de outras pessoas que detêm o conhecimento. E a outra parte, que são os homens, né? E aí emociona mesmo. É muito prazeroso ser irmão do Jesus Moreira. É assim. O Jesus Moreira deu muita coisa pai d'égua para a família de Chico Moreira e Dona Expedita. Nós passamos por muita dificuldade. Eu, por ter perdido meu pai com 6 anos de idade, de lá até a gente ter algumas coisas materiais, né, algum conforto de vida material, a gente assistiu só dificuldades plenas. E uns tomaram algumas atitudes mais corretas em prol da família. E o Jesus é essa pessoa lá em casa. Foi o cara que tomou atitudes mais corretas possíveis. Então, quando a nação é feita de livros de homens e de livros, então nós temos esse camarada aí. Esse livro que fala por si só, em cima dos documentários, né, da história de fato com H. E homens, por quê? Porque a retidão do caráter, a retidão da honestidade, a retidão da lealdade com as pessoas, né, a retidão de atitudes em prol de todo o aspecto que funciona ao seu redor, o Jesus nos dá. E eu, para não me estender mais, porque realmente já 2 horas, todo mundo tem que ir para sua residência, se alimentar e tudo mais, eu quero concluir, Jesus, dizer que você fez a maior dedicação, né, a maior envergadura que um homem pode fazer para a humanidade, que é ser, de fato, um ecossocialista. Muito obrigado, irmão. Parabéns a esse grande cidadão, esse grande profissional que é o nosso querido Dr. Gutenberg Moreira de Andrade. Não é à toa que ele é o meu dentista. Né? Doutor, acho que agora são os autógrafos, suas considerações finais. Pronto, facultar a palavra alguém do plenário, né? Apesar do adiantado da hora, mas nesse governo, como tudo é democrático, se alguém não quiser fazer uso, o momento é esse. Caso contrário, nós passaremos para os autógrafos e logo mais na Associação Recreativa Tabuleirense. Doutor, a palavra foi facultada, ninguém quis fazer uso, então pode ficar à vontade, escolher o local para fazer suas considerações finais, escolha um local ali para fazer o autógrafo dos livros. Bom, gente, o presidente da Câmara me avisou que está sendo gravado, aí poderia deixar só essa mensagem final. Alguns fatos, gente, nesse livro, só vocês é que vão ter direito. Quem vai ler o livro não vai conseguir, mas tem um fato que nós não colocamos no livro, Gondim, que eu acho que o povo tem direito de saber, sabe? Quando a gente fez o livro em 1980, aquele primeiro livro, né? Eu me lembro que eu procurei o Dr. Manuel de Castro, que eu tinha muita vontade de ver, assim, uma palavra do Dr. Manuel de Castro no livro. Mas eu, um jovem, né, um estudante, e o Dr. Manuel de Castro, naquela época, ele está exatamente no cargo de governador, né? E eu digo, é porque eu estou fazendo um trabalho sobre o Francisco Moreira Filho, e retratando principalmente a emancipação do tabuleiro naquele momento, puder dar falar alguma coisa, escrever alguma coisa. Aí mostrei o livrinho para ele, né? Aí ele realmente muito atribulado, né? Mas o primeiro título do livro era assim, A Vida de Francisco Moreira. Aí eu mostrei para ele, depois que eu fui lá de novo, já estava Moreira, o tabuleiro, todos nós. Ele vive, né? Disse, rapaz, pronto, agora o título já melhorou, sabe? Porque ele tinha essa percepção, né? De que a gente tinha que falar no coletivo, né? No coletivo, e esse coletivo, gente, é a peça principal desse livro. Viu, Nicodemo? A gente conseguiu fazer uma coisa coletiva, com os vários depoimentos, como a Jerusa colocou na apresentação dela, e como o Cicinato também, depois que leu os manuscritos, é uma peça que você uma peça de artesanato, né? Uma costura, um crochê que você foi montando com os vários depoimentos e que saiu realmente esse livro aqui. Se eu fosse fazer esse trabalho sozinho, com certeza um viés seria muito grande. Mas como ele é várias pessoas, principalmente eu gosto muito de pegar o depoimento de pessoas que foram até adversários da época, que essa palavra a gente pode até tirar do dicionário. Mas é no sentido, Gondim, da pessoa ter a liberdade de fazer a sua manifestação mais verdadeira possível. Mas a gente pega também pessoas mais ligadas, porque no caso do depoimento da Dona Artemisa, que era afilhada, foi criada basicamente dentro lá de casa. E porque ela mais de casa, porque Maria Moreira, minha irmã, já estudava internato, o Francisquinho, meu irmão, já estudava internato, foi a Artemisa que teve mais acesso ao que estava acontecendo naqueles idos de 1956,
a 1958, e por isso que o depoimento dela é riquíssimo, sabe? Mas é porque ela dormia lá em casa e sabia de todo o movimento. Bom, quando o doutor Manuel de Castro viu que não dava tempo para Renata, ele disse, olha, o seu pai, era essa frase que eu queria dizer para vocês, seu pai era um homem bom e amigo, mas muito teimoso. Quando ele queria uma coisa, tinha-se que dar um jeito. Olha, gente, essa frase ela é muito rica, porque ele diz assim, seu pai é um homem bom e amigo, mas muito teimoso. Quando ele queria uma coisa, tinha-se que dar um jeito. Porque é essa persistência que o ser humano, que o Tonep estava falando, de tanto tempo que eu fiquei lá na Amazônia, em Brasília, não sei aonde, quando eu voltei a estudar, mas por quê? Porque a convicção, a força de vontade que o ser humano... Eu digo sempre assim, sabe? Ai daquilo que o homem botar na cabeça, com fé. Ai daquilo que ele botar na cabeça, com fé, é muito difícil ele não conseguir. E eu tenho certeza que o senhor Francisco Moreira Filho, a contribuição dele foi essa, porque ele persistiu naquela tese, acreditando que era o melhor para tabuleiro. Gondim, outras cenas que eu nunca contei, mas eu, garoto, vi com meus olhos. É tão bonito isso aí. Chegava às vezes a pessoa fazendo um comentário assim, olha, ele tava falando assim, Chico do seu, sabe? Até contei isso pro Dedé Jerônimo uma vez, foi, Dedé Jerônimo? Aí eu digo, o papai dizia assim, olha, não pode falar de Zé Moreira, que está lá na Umbiratã trabalhando na agricultura. Não pode falar de João Moreira, que está lá no Saco do Barro também trabalhando na agricultura. Mas de mim, o povo tem direito de falar. Ô, gente, não é um depoimento muito bonito, não é? Então ele não ia tomar as dores, sabe? Ele simplesmente assumia o homem público que era, tá certo? E eu volto a dizer, gente, sem nenhuma dúvida eu digo disso aí. A coisa mais importante naquele cenário, né, de 56 a 58, que eu vejo assim no meu pai, maravilhoso, que eu contei uma vez na igreja, eu me lembro até se você estava assistindo, que assim, as coisas que ele não deixava para a última hora. Quando tinha uma coisa para resolver, ele resolvia. Não tinha medo de enfrentar o problema. Se tinha um problema, e eu digo para vocês, a gente não deve ter medo de problema. Qualquer que seja a dificuldade, se você enfrenta, aquela coisa fica pequena. Mas se você não enfrenta, aquilo vai crescendo, vai ficando um volume muito grande. E aí eu me lembro de quando eu perdi uma inscrição na Escola Técnica Federal do Ceará, porque eu gostaria de ser um técnico de nível médio, eu achava que não tinha condições de fazer vestibular, eu era bloqueado nesse sentido, e aí eu queria fazer escola técnica mesmo. Quando o papai chega em casa um dia, que ele chegou em Fortaleza, que ele chegava cansado e tal, mas ele sentava na rede e puxava, veio uma conversa com a gente, pedia o jornal, mandava um filho ou outro ler para ver como é que estava a leitura, corrigia a gente na hora, né, se não estivesse fazendo a leitura, ele diz, rapaz, o que você está estudando mesmo? Então veja bem, ele pega no diário, no jornal, no jornal do rádio, né, que assistia muito noticiário, que tinha umas vagas ainda restantes na escola técnica. Ele imediatamente pergunta, quem é daqui de casa que teria vontade de fazer essa escola técnica? Me parece que é tão importante a escola técnica, curso médio, profissionalizante. Aí o papai, eu tinha vontade, mas eu perdi a vaga. Quando eu cuidei, estava, não, meu filho, só deixa a vaga. Visto a roupinha e vamos agora lá na escola técnica. Gundinho chegou lá, falou com o diretor da escola, porque ele era assim mesmo, de conversar com a autoridade que fosse, com o doutor Roberto, que eu me lembro, um homem lá de São Paulo, parecia que tem bem 2 metros de altura, e ele, quando saiu do gabinete do homem, disse, Jesus, traga logo seus documentos, o homem abriu sua vaga aí. Então, gente, são essas coisas que para um homem de primeiras letras, para um homem da cultura que meu pai só conseguiu chegar, mas a visão de educar uma família, né, Gondim? Botar naquela época uma filha para estudar internato em Russas, outro filho para estudar internato em Aracati, isso nos idos de 1946, 47, por aí assim, é uma visão muito grande, gente. E depois juntar a família como mamãe, como o Tonep colocou tão bem, com a dona Expedita, e dizer assim, agora vamos educar nossos filhos todo dia em Fortaleza, porque é lá, está no livro de 1980 isso, é lá que meus filhos hão de florir. Ele disse mesmo assim. E eu pergunto a vocês, gente. Será, meu Deus, se eu tivesse ficado lá no Espinho, onde eu morei, nasci, né, a minha infância, eu teria feito a capacidade de escrever um livro desse? Ou será que nós teríamos tido essa oportunidade de eu estar aqui agora, como o Tonep esteve aqui agora, o Gutenberg esteve aqui agora? Não, gente. É esse fruto. E eu pergunto, e se nós não tivéssemos deixado também, papai não tivesse deixado para tabuleiro, essa herança da não violência na política, quem foi que viu nas nossas disputas mais acirradas de tabuleiro? Eu me lembro, garoto, Marcondes, é bom que as pessoas estejam aqui saibam disso, que uma vez, na primeira campanha logo, soltaram uma bomba assim pertinho lá de casa,
E o meu irmão Domingo, que sempre foi mais assim, mais valente, essas coisas, foi lá dentro e pegou uma arma. E mamãe, na mesma hora, chamou o papai. Ó, Chico, o Domingo tá com... Opa, papai levou o Domingo lá pra dentro, meu filho, eles ganharam a eleição. Eles têm o direito de comemorar. E na mesma hora, foi resolvido o problema, Godinho, dessa forma. Ele não tinha esse problema de... Pois não, Godinho? Ninguém queria jamais um PCdista na Rádio Vale. A briga da UDN e do PSD era grande. E aí eu fui para Limoeiro e nem pisei na Rádio Vale. Chico Moreira, que foi um grande amigo, que mora conosco eternamente, ele chegou e disse, você sabe que você passou no concurso da Rádio Vale? Isso aí. E você não vai dar, não, porque estou dizendo aí, não, senhor. Eu falei com o Manuel de Castro e disse que você era opositor, mas é meu amigo, é opositor. E se o concurso era para o DN, não fizesse concurso público. Então o lugar é seu. E aí eu subi na Rádio Vale e Manuel de Castro já estava de mão aberta para me receber. Eu entrei na Rádio Vale pelo concurso, mas também apadrinhado por Manuel de Castro, ou por Chico Moreira. Bom, gente, então encerrando, porque eu sei que está todo mundo cansado, mas é importante que eu encerre dessa forma. Gente, eu quero pedir carinhosamente assim a vocês, desculpa por nossas falhas, né, gente? Porque a gente, às vezes, eu digo bem nas primeiras páginas desse livro, a nossa ligação, né, de filho, de família, às vezes é até muito severo em algumas análises, de alguns depoimentos de alguma coisa. E eu queria realmente pedir desculpa, e em especial, eu quero pedir desculpa ao seu Alcide Monteiro, viu, seu Alcide? Porque eu gostaria muito que esse livro fosse fechado, assim, só com altruísmo, só com coisas bonitas para tabuleiro. E lamento muito que eu não tenha conseguido fazer assim, mas eu não podia também, como disse o nosso hino, deixar de honrar, né, como diz nossos descendentes, aos nossos antepassados, né, como o senhor Otávio na letra do hino, já soou o tabuleiro clarim, que anuncia uma bela vitória, hoje livre tu marchas, enfim, confiante em teus filhos para a glória, nossos filhos lerão sua história e honrarão de seus pais a memória. Obrigado. Eu quero pedir para que todos permaneçam sentados. Quero combinar com o doutor Jesus. Primeiro vou perguntar a ele se existem exemplares suficientes para todo mundo que está aqui. As pessoas que vão receber o livro, vamos começar por esse bloco que está sentado aqui. Depois a gente vai para aquele bloco, conclui com esse aqui, tá bom? As pessoas permaneçam sentadas para não criar certo mútuo. As autoridades que já receberam, o presidente da Câmara, o prefeito e o vice-prefeito, né? As pessoas já receberam. Doutor Jesus, vamos combinar, o senhor senta aí no birô, vai autografando as pessoas que estão nesse primeiro bloco aí, à sua frente. Logo em seguida, o outro bloco aqui.